mais um programa Palavra Viva. Vamos hoje continuar a nossa leitura expositiva da Palavra de Deus. Hoje eu vou trazer de novo aqui junto mais uma leitura expositiva da Palavra de Deus, sempre dizendo e contando que é na nossa Bíblia Filamente, né? A Bíblia Filamente, fazendo uma leitura na nova versão transformadora, que é uma leitura maravilhosa da Bíblia, a palavra do nosso Deus. E vamos dar continuidade na leitura do livro de Isaías. Hoje nós vamos ler o capítulo 16, 17 e 18. Então vamos ter aí mais continuação dos problemas e da falha de Israel, que infelizmente nunca conseguiu se manter como povo e como uma nação, a sua fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, na continuação dos desastres de Israel, fica aí comigo para que vocês acompanhem. Tá? Eu estou ao vivo agora no Facebook e também ao vivo no Instagram. Um abraço para todos que geralmente entram, né? Os que entram aí para acompanhar pelo Instagram, né? Tem um ao vivo aí pelo Instagram, o Vim Ribeiro, né? Que Deus abençoe sua vida e fique junto comigo para vocês entenderem o que Deus tem feito, o que Deus fez no seu povo no passado, Israel, e vai, mesmo debaixo de destruição, mesmo debaixo de juízo, Deus vai preservar esse povo, vai preservar o remanescente, porque é a partir desse povo que vai vir Jesus Cristo, o Messias, o que nos salvou e nos resgatou. Então estou trazendo a leitura expositiva de Gênesis e Apocalipse para a demonstração do caminho, da trajetória de Jesus, o Filho de Deus, que veio no seu tempo, no tempo devido, para resgatar um povo para si e fazer a reconciliação entre todos os seres humanos que creem em Cristo Jesus, restaurar a sua posição inicial de Filho de Deus e salvo em Deus. E aqui nós estamos vendo agora o tempo e a caminhada, né, da mordomia da lei de Moisés. Dentro do estudo dispensacionalista, eu estou lendo a dispensação, estou lendo dentro da dispensação da lei e não da graça, porque a graça virá, é depois de Atos 2, o derramamento da graça, o derramamento do Espírito, onde a salvação é dada de graça, e obedecer a Deus não é mais pela força, e nem pela obrigação, e nem pela lei, e nem pela obrigação do cumprimento da lei, mas sim pelo derramado do Espírito, convence o homem do pecado e do seu erro, e assim ele passa a ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, sem precisar de força, sem precisar ser forçado. Mas até esse momento chegar, nós vamos estar vendo aqui e acompanhando a leitura da história do povo de Israel, a nação que sempre se manteve rebelde. Não todo o povo, não todas as pessoas, não todos os levitas, não todos os sacerdotes, mas como nação eles se mantiveram um povo que até hoje rebelde, que não tem como o principal alvo da sua nação é ser um povo que dentro da sua própria lei busca a Deus e ame a Deus e que tem uma única lei de obediência. Então, os reis trouxeram as suas leis e trouxeram as suas tiranias. E isso é que fica evidente
na leitura. E aqui no livro de Isaías, nós estamos lendo a leitura, e Israel está passando por uma transição, onde Deus está trazendo juízo, já está trazendo juízo sobre Israel, que é levado as 12 tribos, que é levado cativo para a Síria, e Judá, que vai ser levado cativo para a Babilônia. E o momento da leitura aqui é Deus advertindo o povo de Judá que se eles não se arrependerem, se eles não passarem a amar a Deus, se eles não abandonarem a idolatria, a feitiçaria e tudo que desagrada a Deus, vai se cumprir aquilo que foi dito lá em Deuteronômio, a partir do verso Deuteronômio, a partir do capítulo 28, 31, as pragas, se o povo não obedecer e não seguir a lei de Deus, e não amarem a Deus e não honrarem a Deus como seu único Deus e verdadeiro Senhor, e não obedecer a sua lei. E assim Israel, no tempo de Isaías, agora na leitura deste capítulo 16, 17 e 18, Israel está vivendo este momento, um momento de abandono da palavra de Deus, abandono da lei de Deus e obedecendo outras leis, obedecendo ao rei que cria um tipo de governo que separa a religião, que separa o tabernáculo, que separa a palavra de Deus, separa a lei de Deus do mandamentos dos reis. Então os reis começam a criar a partir de si próprios, suas próprias regras, suas próprias maneiras de governar o país, porque ele começa a achar que ele é o criador de todo o bem-estar social. Inclusive, é ele que quer decidir qual religião, qual deuses o povo de Israel ou Judá pode seguir, e assim esses reis vão desviar o coração do povo de Deus, para a idolatria, feitiçaria e tudo mais que não presta. Então, Deus está trazendo castigo sobre Judá e já está anunciando de onde vem o castigo. Antes de acontecer, Deus está abreviando, falando quem é o país, quem é o reino que vai vir invadir Judá e vai levar cativo aquele povo, aquela nação. Seus reis vão morrer, vão ser levados para a Babilônia, e assim Deus antecipa o castigo para que dê tempo para eles se arrependerem. Mas como nós vamos ver, Israel já foi. Judá não vai se arrepender, eles não vão voltar atrás nas suas idolatrias, nas suas feitiçarias e nas suas adoração de imagens, de escultura, né? E assim a Babilônia virá, como a Síria vem sobre Israel, as 10 tribos, e leva cativo para a Síria. Mas, como nós vamos ver a partir do capítulo 18, Deus tem uma promessa de restauração do seu povo, para que o remanescente sempre permaneça diante do Senhor, assim como Israel aí até hoje, como um povo, não foi destruído. Então, vamos para a leitura da palavra de Deus. Estou um pouco rouco porque estou passando por um momento que eu me mudei aqui para São Paulo, né? Eu me mudei para São Paulo e aqui pegando um pouco de friagem, apesar que não está frio aqui, ainda está calor, época do verão, estamos entrando no outono. Mas por eu vir do Nordeste, né, Calumbi, aliada, eu estou sentindo um pouco já um pouco desse frio. Mas nós vamos, né, dar continuidade aqui na nossa leitura da palavra de Deus, para ver que a gente acaba, né, o mais rápido possível. Deixa eu só entrar aqui na parte da leitura. Esse é o vídeo 6, Isaías, né? Vídeo 6, capítulo 16, 17 e 18. Né? A sombra da rocha, o destino de uma nação soberba, esse é um dos títulos. Outro título é Glória que se desvanece, o julgamento de Síria e Israel. Segundo título. Terceiro título, a soberania do Senhor sobre as nações distantes. Então Deus é soberano sobre as nações e Ele vai trazer as nações. Então Deus
aqui nesse capítulo, a partir, pelo menos no verso 16, vai trabalhar sobre isso, né? Deus trazendo as nações para servir como aio, ou como vara de castigo sobre Judá. Ainda não está acontecendo, mas vai acontecer, e Deus está advertindo, trazendo como profecia que vai acontecer no futuro do povo de Judá, para que dê tempo do arrependimento. Então, vamos para a nossa leitura. Você que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, a leitura é aqui embaixo. E você que depois vai assistir pelo Robo, pelo Substack e pelo YouTube, está aqui do meu lado, que está ao lado onde eu estou olhando para a leitura. Então vamos, só dar uma olhada aqui no Mateus Lima entrou também. Deus abençoe, Mateus, o alimento da sua vida, fica aí conosco para você ouvir a leitura da palavra do nosso Deus. Então, na leitura aqui da palavra do nosso Deus, né, começando pelo capítulo 16. O capítulo 16 é a continuação do capítulo 15, então volte lá, volte no meu vídeo e assista o capítulo 15. Tá? Na descrição do vídeo no Instagram não dá para pôr na descrição o link, no YouTube, no Facebook dá para pôr na descrição do vídeo, está o link para você entrar no meu canal e assistir o vídeo 5 dessa série de leitura expositiva na playlist. Você procura a playlist de Isaías e na playlist de Isaías você faz a leitura do capítulo dos capítulos 12, 13, 14 e 15 do vídeo 5 da leitura expositiva de Isaías, tá? Então no Substack e no Hub também está na descrição do vídeo o link para você assistir. Ou no próprio Substack você volta um vídeo antes desse, ou no Hub você volta um vídeo antes desse também, tá bom? No Facebook, se você voltar o vídeo fixado no meu canal, tá lá fixado, tá fixado aí para você poder assistir o vídeo 5º. Então vamos para a nossa leitura. Antes só uma breve oração. Senhor, obrigado, Senhor, por esse momento. Que a tua palavra entre nos corações e na mente, que as pessoas possam entender como o Senhor trabalhou na mente e no coração do seu povo Israel, para que eles pudessem ser aqueles que viria a nascer, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E como o Senhor estava preparando eles para tirar toda idolatria e feitiçaria do seu coração, porque o Messias não podia nascer, não deveria nascer numa nação idólatra, cheia de idolatria e feitiçaria. E assim o Senhor usou Síria para punir Israel e Babilônia para punir Judá, o reino de Judá, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá. Então, Senhor, abre o entendimento, abençoe todos que estão assistindo agora, todos que vão assistir depois, todos que eles estão no leito, estão precisando de uma palavra, precisando do Senhor. Abençoa a vida de cada uma dessas pessoas, que os corações deles sejam impactados pela tua palavra e pelo entendimento dessa leitura, aqui no livro de Isaías, capítulo 16, 17 e 18. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos iniciar a nossa leitura, que é o capítulo 16 e a continuação do capítulo 15, que eu já tinha dito. Envie cordeiro desde Selá como tributo ao governo da terra. Envie-nos pelos desertos para o monte da bela Sião. As mulheres de Moabe foram abandonadas como aves sem ninho, mas nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Então as mulheres clamam, né? Ajudem-nos. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Abandonadas como aves sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. As mulheres de Moabe, que aqui é uma profecia que estava sendo falado sobre quando o Senhor mandaria o exército invadir Moabe e Moabe seria levado cativo, ou já estava sendo levado cativo para a Babilônia. A Babilônia já estava atacando aqueles territórios. Defenda-nos como uma sombra ao meio-dia, protege os refugiados. Não nos traiam agora que escapamos. Aqui
estão falando a respeito, né, pedindo, acho que é para Israel ou Judá, ajudar aqueles que escapam da terrível matança, da terrível destruição sobre Moab. Deixem que o povo de Moab more com vocês. Escondam nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moab, do seu orgulho, tua altivez e sua fúria, mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moab chora, sim, todos em Moab lamentam, ao lembrar dos bolos de passas de Kiriat, de Kir-Hareset. Não resta um sequer. As plantações de Hesbom estão abandonadas. Os vinhedos de Sibima, desertos. Os governantes das nações derrubaram Moab, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhava para o leste, até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessavam o Mar Morto. Por isso agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibima. Lágrimas correrão por Hesbom e por Eleale. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegrias, acabou-se a celebração pela colheita. Não haverá cântico nos vinhedos, nem grito de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria e suas colheitas. O clamor do meu coração por Moabe é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir-Hareset. O povo de Moabe abandonará seus santuários idólatras, mas de nada o povo de Moabe adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhes adiantará. Clamarão aos deuses de seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moabe no passado. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos, contando cada dia, a glória de Moabe chegará ao fim de sua grande população. Estarão uns poucos sobreviventes. Agora vamos para o entendimento aqui do capítulo 16. O fim do orgulho de Moabe e a esperança em Sião. Este capítulo é uma continuação direta do capítulo 15, que nós já tinha dito, detalhando a devastação de Moabe, nação vizinha que frequentemente inimiga de Israel. A nação vizinha de Israel e frequentemente era inimiga de Israel. O pedido de refúgio. Moabe, agora devastado, é aconselhado a enviar tributos, cordeiro a Jerusalém e pedir abrigo em Sião para os seus refugiados. Então é isso mesmo. Enquanto Judá ainda estava de pé e havia templo e sacrifício, o profeta aqui, ou o Senhor, através do profeta, aconselha eles a enviar cordeiros a Jerusalém e pedir refúgio em Judá. A promessa do trono de Davi. O verso 5, ou versículo 5, é um ponto alto messiânico, É um texto ali dirigido a Jesus, um dos descendentes de Davi, descendente da sequência desses reis que haveria de nascer. O profeta declara que o trono será estabelecido em amor, justiça, na tenda de Davi. Essa é uma promessa de que a verdadeira
segurança não está em alianças políticas com outros reinos que estavam fazendo, mas no reino justo de Deus, mas no reino justo que Deus estabelecerá. O orgulho e a ruína. O pedido de asilo de Moabe falha devido ao seu orgulho e arrogância. Verso 6. Por causa de sua soberba, a nação colhe destruição. O lamento do profeta. Isaías demonstra compaixão. Mesmo sendo Moabe uma nação inimiga, o profeta chora e lamenta profundamente pela destruição de suas vinhas e de seu povo, refletindo o próprio coração de Deus, que não tem prazer na destruição do ímpio, mas antes dá condição para que o ímpio seja salvo. Mensagem a respeito de Damasco e de Israel. Agora vamos para a leitura do capítulo 17. Recebi essa mensagem acerca de Damasco, da Síria, da capital da Síria, não a Síria, mas a Síria. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. A cidade de Aroer ficarão desertas. Rebanhos pastarão rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo o que restar da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, que é o reino do norte. 12 tribos. Declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará. A terra toda perecerá, a terra toda parecerá um campo de cereais, depois que os ceifeiros colherem as espigas. Ficará desolada, como os campos no vale de Refaim, depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos. Apenas 2 ou 3 restam nos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes, para os postes de Azerá, deusa cananeia, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os heveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas vieram para cá tanto tempos atrás. Que está falando quando Israel, com Josué, entrou em Canaã e desterrou todo aquele povo. Tudo ficará desolado, porque havia uma promessa na lei mosaica de que se o povo de Israel não seguisse as leis e não amasse somente ao Senhor, e se o povo praticasse a idolatria, adorando imagens de escultura, que nem hoje também o povo adora, né, essas imagens, né, essas imagens de santas, de santos, aí, tudo isso eles faziam com outros nomes, com outros deuses naquela época, e na lei dizia que se eles fizessem isso, eles se tornariam como o próprio povo que Deus tirou. Deus limparia a terra como limpou quando Israel entrou e tomou posse da terra, através de Moisés e de Josué. Agora, tudo isso está vindo sobre Israel, porque eles temaram e não obedecer ao Senhor e não amar somente ao Senhor, exclusivamente a Ele. Eles praticaram idolatria. Também não é diferente nos nossos dias. Pois
pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puserem na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Colheita será apenas de tristeza e de dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como a rebentação na praia, Deus os calará e eles fugirão, como palha dispersa pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor, mas ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Esse é o castigo merecido do que nos saqueiam e o fim apropriado para os que nos destroem. Então aqui ao mesmo tempo de falar sobre juízo, sobre Israel e Judá, também fala sobre o fim daqueles que também saqueiam. Entendimento do capítulo 17 do livro de Isaías. A queda de Damasco e o falso refúgio de Israel. Este capítulo foca no julgamento sobre Damasco, capital da Síria, e Efraim, o reino do norte, Israel. Historicamente, essas duas nações haviam se aliado para atacar Judá, reino do sul. A ruína da aliança. A profecia anuncia que Damasco deixará de ser uma cidade e se tornará um monte de ruínas. A glória de Israel também desaparecerá, pois confiaram em alianças militares em vez de confiar em Deus. O esquecimento de Deus. O motivo principal da queda de Israel é espiritual. Você se esqueceu de Deus, do seu Salvador, e não se lembrou da rocha do seu refúgio. Verso 10. Eles plantaram ídolos e buscaram proteção em deuses estrangeiros. O remanescente. Como é comum em Isaías, há uma promessa de esperança. Um remanescente restará. Naquele dia, o povo deixará de olhar para os altares e ídolos que suas mãos fizeram, e voltará os seus olhos para o seu Criador. Verso 7. A soberania sobre as nações. A soberania sobre as nações. O capítulo termina com o bramido das nações inimigas atacando, mas Deus as repreende e elas fogem como a palha ao vento, mostrando que Deus tem o controle final de todas as coisas. E acabando o capítulo 17, agora nós vamos para o capítulo 18, mensagem a respeito da Etiópia. A Etiópia também era um grande reino naquele tempo. A Etiópia, lembrando que os etíopes, é o nome dado ali na parte norte, a parte, né, divisa com um pouco para baixo do Egito ali, né, para baixo do Rio Nilo ali, para baixo de Edom, né, para baixo do povo de Edom, né, que é os descendentes de Esaú. Tinha ali perto da África o povo etíope, que é de cor escura, né? Etíope. Os etíopes tinham cor escura. Então, só lembrando aí, né, que vocês tenham um entendimento que o povo etíope é uma nação de cor, na realidade chamado
da cor, os afros, né? Os afrodescendentes, né? Que são o povo etíope. E vamos continuar aqui no capítulo 18, mensagem a respeito da Etiópia. Que aflição espera você, Etiópia? Terra de velas deslumbrantes, junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em várias embarcações. Vão velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas de destruição, cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me diz: do lugar onde habito, observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uva, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira. Removerá os ramos que se espalham e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão. Os animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Aí termina o verso do capítulo 18, Mundo Cristão, nova versão transformadora. Entendimento do capítulo 18. A mensagem à Etiópia, é terra de Cuxa, e o templo de Deus. Esse capítulo é um oráculo direcionado à terra de Cuxa, ao oráculo, profecia, que correspondia ao sul do Egito, o atual Sudão Etiópia, uma nação poderosa e temida na época, conhecida por seus embaixadores que viajavam pelo rio Nilo. Deus observa em silêncio. O ponto central desse capítulo é a tranquilidade de Deus diante da agitação das nações. Enquanto os etíopes preparam alianças ou guerras, Deus diz: ficarei quieto, olhando da minha habitação. A poda no tempo certo. Deus não se apressa, mas age no momento certo. Antes que a colheita amadureça, os planos das nações se concretizem. Ele cortará os ramos e podará a videira, frustrando os propósitos humanos de exaltação. Tributo ao Senhor. O capítulo termina com uma visão gloriosa do futuro. Aquela mesma nação distante, alta e temível, acabará trazendo presentes ao Senhor dos Exércitos no Monte Sião, reconhecendo o domínio de Yahvé, o Yahweh. Síntese do capítulo. A grande lição que une esses 3 capítulos é a soberania absoluta de Deus sobre a história. O orgulho humano, Moabe, as alianças políticas falhas, Síria e Israel, e o poder militar da Etiópia não são nada diante do Senhor. A verdadeira segurança e justiça só podem encontrar em Deus, o Rei que Ele estabelece no trono de Davi. E esse Rei é Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Rei que será estabelecido no Monte Sião. E isso não é no coração, que nem diz, né?
os amilenistas, quem diz aqueles que crê que o milênio já foi, e que diz que a igreja vai vencendo e ela vai estabelecer a justiça e o reino de Cristo, e Cristo virá a reinar. Não. Cristo veio, mas não para reinar no trono de Davi e restabelecer Israel como nação de todas as nações e o reino na mão do descendente de Davi. Isso acontecerá no futuro, na mordomia do milênio, onde Cristo reinará, onde será a mordomia do reinado do Messias. Messias quer dizer ou Cristo quer dizer o prometido, aquele que foi prometido para vir sobre Israel e estabelecer Israel como um reino de sacerdotes para a glória e louvor do nosso Deus. Isso ainda não aconteceu. Israel, apenas que 80 anos, eu não sei se há 80 anos, voltou para a sua terra. Agora estão na terra deles. Isso é um bom sinal do trabalho de Deus de colocar o povo de Israel de novo na sua terra. E assim, em breve, teremos a construção do templo. Teremos Israel voltando ao seu culto a Deus novamente. Mas é algo que não é mais necessário, porque estamos vivendo na mordomia da graça. E isso não tem mais necessidade. Mas como nação e como povo e uma religião, os israelitas ortodoxos, judeus ortodoxos, ainda não entendeu e não compreendeu que Jesus já veio há 2026 anos atrás e já pagou o preço pelo nosso pecado, e todas essas figuras do passado eram apenas sombra da realidade futura que era Cristo Jesus. Então assim, Israel tornará de novo a ser uma grande nação, cabeça sobre todas as nações, no milênio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é citado aqui, que ele virá e sentará no trono de Davi, seu pai, e vai estabelecer o reino justo e o reino de justiça para a glória do Deus, Criador dos céus e a terra. Então, tem essa leitura, né, da palavra do nosso glorioso Deus, Criador dos céus e da terra. E desde já, você que vai assistir pelo Substack, pelo Hub, pelo YouTube, não deixe de dar o joinha, dar o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e passa a me seguir nas minhas outras demais redes sociais. E você que está no Instagram, Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Você também no Facebook, vou procurar ver se eu consigo fazer mais vídeos, né? Porque senão vai demorar muito para a gente fazer uma leitura de Gênesis, Apocalipse, a leitura expositiva da palavra do nosso Deus, que tem como objetivo fazer com que as igrejas, os pastores e líderes entendam que precisa de um programa dentro das igrejas de leitura expositiva. Os irmãos têm que ler nas suas casas, com seus filhos, com suas esposas, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Sem a leitura expositiva não haverá mudança, transformação e um novo nascimento na sua vida, sem que você leia completamente e entenda completamente. Será muito difícil você viver nesse mundo com muitas lutas e batalhas e passando por provações e tentações o tempo todo, por você não estar fortificado na palavra de Deus. Então, se fortaleça, você que já é cristão, na leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Então, você aí do YouTube, procure qualquer playlist para que você passe a ler junto comigo a leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. No meu canal tem todas as playlists aí, inclusive leitura do Evangelho de João, para que você entenda o novo nascimento, primeiro, segundo e terceiro carta de João, e também a carta aos Hebreus. Então lá você vai ter a oportunidade de entender e compreender. Então clique num dos links que vai aparecer no final aqui. Quatro vídeos vão aparecer aqui. São playlists que você clica e você vai
assistir. Vou deixar lá no final do vídeo essas playlists. Vamos orar e vamos encerrar mais uma vez. Se você quer que eu ore por você, se você está ao vivo no Facebook, coloque aí, quero agradecer o Vini Ribeiro que esteve comigo, Matheus Lima que esteve, Jô Silva Fran, lá de Serra Talhada, Vinícius Neto, né? Bom dia, Vinícius, Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Bom dia a todos vocês, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos que acompanharam e assistiram junto comigo aí pelo Instagram e também pelo Facebook. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Vamos orar para a gente encerrar. Caso você queira oração, então é só você deixar na descrição desse vídeo no Facebook ou no Instagram ou no YouTube também, deixa o seu comentário e eu vou orar, eu vou colocar seu nome na oração também na próxima vez que eu for orar aqui encerrando ou talvez começando, eu vou estar orando por você também. Então vamos lá para a oração. Encerramento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pelo teu poder, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor tem mostrado que o Senhor é um Deus zeloso, que zela pelo teu nome, que zela pela sua honra, que zela pela sua glória, que zela pela sua palavra, que zela por aquilo que o Senhor mesmo fez na nação de Israel, pelo pacto, pela aliança que o Senhor fez, e pediu a eles e falou-lhe, e lhe disse que não adorassem outros deuses e que não servissem a esses deuses de imagem e de escultura, para que eles pudessem ser salvos pelo Senhor e guardados pelo Senhor. Mas eles, como um povo rebelde, se rebelaram contra o Senhor e não te buscaram e não te adoraram como único Deus. Antes se desviaram em seus maus próprios caminhos, adorando imagem de escultura dos deuses de Canaã, Astarote, Baal, Baalins e tantos outros deuses que eles colocaram em seu coração como em primeiro lugar, e assim se afastaram do Deus Criador dos céus e da terra. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez em nós, através do seu Espírito Santo, tirando todo desejo maligno e mal, de idolatria, feitiçaria. Assim, Senhor, fortaleça cada um e que a sua salvação entre na vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, aqueles que não conhecem, mas passarão a te conhecer. Para louvor e glória do teu glorioso nome. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada um que está assistindo agora, que vai assistir depois pelo YouTube. O Senhor não deixe faltar o pão, o alimento na mesa dos órfãos, da viúva, todos aqueles que precisam do Senhor, em todo esse Brasil, em toda essa nação. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito, que nós te amamos. Aqui pertence todo louvor, toda adoração, toda a nossa força de amor e de expressão pertence ao Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Porque não há Deus como o Senhor nosso Deus, maravilhoso, Criador de todas as coisas. Santo, santo é o Senhor Deus dos céus, e não há outro além do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, meus irmãos. Muito obrigado, você que ficou aí até agora. Deus abençoe, vocês tenham uma ótima contínua de semana, hoje é terça-feira. E lembrando que compartilhe os meus vídeos, você que mora aqui em São Paulo, ou você no Nordeste. Eu não estou mais morando no Nordeste, estou morando em Várzea Paulista, vizinho aqui a Jundiaí. Trabalho em Jundiaí através de 99 e através de Uber, né? Então, estou morando aqui em São Paulo agora. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou seu braço forte, meu servo cresceu
em sua presença.